Olá pessoal, estamos em Praga, capital da República Tcheca, uma das cidades mais antigas e belas da Europa, com um extenso patrimônio arquitetônico e uma vida cultural pujante. Essa cidade, fundada no século IX, tem então muitas histórias para contar. E hoje vamos contar um pouquinho delas para vocês aqui em nosso canal. Vem com a gente conhecer Praga! Praga é um nome curioso, não é? Mas ele não é exatamente uma tradução da palavra com o sentido de praga, do tcheco para o português, né? Não é algo como pragas bíblicas ou praga, aquela pessoa chata que fica no nosso pé. Provavelmente, né, é uma adaptação da palavra praha, né, que seria em tcheco, minha pronúncia, perdoe, né, alguma coisa nesse sentido, e fez uma adaptação para Praga. Mas o que significa Praga? Não se sabe ao certo. Provavelmente é um nome, apenas um nome próprio, né? A gente deu uma pesquisada e a conclusão que chegamos até então, do que nós pudemos observar, é que Praga é um nome próprio e não tem nada a ver com a praga da língua portuguesa. Cidade antiga, por isso viveu muita história e muitas histórias conflituosas, né? Nos últimos 150 anos também não foram anos assim bem tranquilos na região. Na segunda metade do século XIX, com a emergência dos nacionalismos, os tchecos colocaram-se contra, né, o domínio austríaco. Posteriormente, então, vai surgir a Tchecoslováquia. Você, né, que já passou assim uns 40, com certeza ele se lembra desse nome, né? Era muito comum, a gente estudou sobre a Tchecoslováquia na escola, né? Ela vai passar então para o domínio da União Soviética. Depois, né, com o fim da União Soviética, aqui vai se dividir esse país, né? A Tchecoslováquia, vão virar dois países, República Tcheca e a Eslováquia. Uma coisa legal que a gente gosta são as feiras de Natal na Alemanha, mas elas só vão até o dia 25. Aqui em Praga, ela vai até o dia 6 de janeiro. Então a gente de alguma forma acabou pegando essas feirinhas. É mercado de Natal, na verdade.
Estamos em um dos locais mais importantes e visitados de Praga. É a Praça da Cidade Velha. Ela fica entre a Praça Venceslau e a Ponte Carlos. É bem no miolinho do centro histórico. É uma praça importante por várias questões. Vamos começar pela questão da arquitetura, né? Aqui ela reúne vários estilos por conta, né, das várias camadas de história. Nós temos uma igreja gótica, que é a Catedral Tim. Temos uma igreja barroca, que é a igreja de São Nicolau. Temos também o relógio astronômico em estilo gótico e outros estilos arquitetônicos, né, de outros períodos da história. Essa multidão toda aqui está para ver o relógio astronômico de Praga, que foi construído em 1410 pelo relojoeiro Hanuš e aperfeiçoado por um outro. Diz a lenda que os vereadores da cidade cegaram o relojoeiro que fez para que ele não repetisse mais essa obra em nenhum outro lugar. E ele não marca a hora, né? Ele é um relógio astronômico, então ali vai ter a posição dos astros, tem o zodíaco, enfim. E a cada hora tem uma surpresa. Por isso esse pessoal está todo aqui na frente e a gente vai mostrar para vocês o que é. São os apóstolos, né? Bom, então a cada hora você vê lá em cima aparecer, né, os modelos, né, os bonequinhos dos 12 apóstolos, começando com São Pedro com as chaves do céu. Das igrejas, dos prédios, do relógio astronômico, cuja torre tem uma visão panorâmica da cidade, essa praça também tem essa estátua aqui atrás, que é de John Hus, que foi um reformador protestante. Essa estátua foi inaugurada em 1915, depois como um marco, né, de memória dos 500 anos de sua morte, né? Ele foi condenado à morte por ser um reformador. E hoje, né, o protestantismo é a religião predominante aqui na República Tcheca. Embora muitas igrejas tenham nomes de santos, né, eram igrejas católicas reformadas, né? Ainda há o catolicismo aqui. A gente fica assim um pouco meio confuso, né? Santo isso, santo aquilo, e a gente não sabe se a igreja é católica ou é protestante. De toda forma, vale as visitas, vale conhecer um pouco dessa história. Essa igreja aqui atrás de mim é a igreja de São Nicolau. Ela é uma igreja barroca. Sobre o barroco, a gente já falou um pouquinho no nosso vídeo em Ouro Preto e vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para lá. Mas eu quero voltar um pouquinho para você que ainda não assistiu esse nosso vídeo. O barroco é um movimento cultural que vai surgir no contexto da Contra-Reforma protestante, né? Até então, por exemplo, na arquitetura, a gente tinha os prédios do Renascimento. Eram prédios mais em linhas retas, objetivos nas suas formas, as esculturas também, assim, bem objetivas. O barroco, ele é um movimento que vai começar a mudar, subverter isto, porque ele quer mexer com o sensível, com a subjetividade das pessoas, fazer com que elas comecem a refletir sobre aquilo que elas estão olhando, né? Era também um movimento pedagógico da Igreja Católica, né? Para trazer o fiel de volta, né, para o seio da igreja, né? Vinha com algumas lições bem fortes sobre o céu e o inferno, né, sobre o pecado, e isso vai
ficar evidente na arquitetura, na literatura, na escultura. Por exemplo, essa igreja, ela é uma igreja que a gente vê algumas formas sinuosas, né, nas suas linhas de construção, mais arredondadas. O seu interior é muito decorado, né? As imagens, as esculturas, elas são mais expressivas. Você olha para a imagem e fica pensando, pô, o que esse cara está pensando? O que está acontecendo ali? Está sofrendo? Qual é a história, né? É para realmente a pessoa refletir, né? Ficar pensando, mas uma reflexão dirigida, né? Sempre ligada com essa coisa do céu, inferno, pecado e por aí vai. E tem uma coisa muito interessante, é que o teto da igreja, ele é todo pintado. E quando você olha para o teto, né, essa pintura, ela vai complementando, né, a estrutura das colunas e das paredes, e a pessoa vai olhando e é como se ela contemplasse o céu, né, ao final, como se a igreja se abrisse para o céu. Uma ironia disso tudo, gente, é que essa igreja, né, embora seja barroca, né, construída no contexto da Contra-Reforma, né, por haver um processo de catolização forçada da população, no século XX ela vai ficar autônoma, né, vai se desligar de Roma. Então vai ser uma igreja protestante, num outro modelo, não daquele da Reforma, enfim. O barroco aqui acabou não funcionando muito tempo depois, né? Ela tem toda uma história de autonomia, né? De formação, de educação das crianças, uma educação para a ciência, enfim, uma série de questões bem interessantes. Você vindo aqui, você vai descobrir bem melhor. Fôlego para subir. Estamos indo para o Castelo de Praga. O Castelo de Praga é um lugar super interessante, né? São várias camadas de história que a gente pode observar na arquitetura. Nós temos a igreja de São Jorge, que é uma igreja românica, né? Quando a gente fala de igreja românica, é de romano e germânico, né? Tem a ver com o Sacro Império Romano-Germânico. A estrutura dessa igreja, ela é de paredes mais grossas, janelas pequenas, com pouca decoração. Quando a gente olha assim por dentro, você sente que está quase que numa fortaleza, né? Porque de fato, além da tecnologia não permite grandes construções ainda, como a gente vai ver posteriormente, é também um período de muita tensão, e os templos acabavam servindo, né, de alguma forma como um abrigo com relação a guerras e invasões. Aqui atrás de mim a gente tem uma catedral gótica, né, assim, lindíssima. A gente pode observar, né, os pináculos, essa verticalidade, a monumentalidade, ela é muito grande, e tem algumas coisas interessantes. Tem essas gárgulas, né, que são... A gente ficou muito famoso no desenho Corcunda de Notre Dame da Disney, né? E tinha as gárgulas lá que interagiam com o personagem, enfim. Elas têm uma função técnica que é para escoar, né, a água que vem do teto, sai pela boca da gárgula. Mas também tem uma coisa de uma discussão, né, do exterior, onde há o que é ruim dentro da igreja, né, onde há o bem, Deus e a proteção, né? Então é muito legal porque essas estruturas todas, né, para além das questões técnicas, elas também são muito pedagógicas e ensinam como é que era a cultura e a relação das pessoas com o sagrado e a vida cotidiana.